esposa, se ele tinha filhos, porque não está aqui narrando a história falando isso, mas eu imagino que se ele tinha uma família, sua família sofria muito. A sua família devia chorar muito por causa daquela situação, daquele homem vivendo, um ente querido vivendo numa situação tão crítica, caótica, daquela maneira, dentro de um cemitério. Praticamente ele não tinha vida, né? Vivia como um zumbi. Mas a palavra de Deus diz que Jesus resolveu ir para o outro lado da banda da província dos Gadarenos. Eu acredito que Jesus não foi para aquele lugar, para aquela vila, para aquele lugar à toa, não foi uma coincidência. Eu tenho certeza que Jesus sabia que aquele homem, havia um homem que morava dentro do cemitério, que aquele homem precisava de ajuda, aquele homem precisava de alguém que fosse ao encontro dele, porque nós percebemos pela história também que na situação em que aquele homem se encontrava, ele jamais conseguiria chegar até Jesus, porque nós vamos ler a história mais para frente, a Bíblia diz que havia no corpo dele 2.000 espíritos imundos, malignos, que operavam sobre a vida dele, para ele estar vivendo naquela situação. A história que narra também, no verso 3, que a qual ele tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. A história diz que ele era preso por correntes, por cadeias. Quando aqueles espíritos se manifestavam, ele ficava furioso e ele era preso por grilhões, né? Mas a Bíblia diz que quando esses espíritos se manifestavam, tinha uma força tão grande que ele esmigalhava aquelas correntes, ele quebrava aquelas correntes, ele tinha força para amassar tudo aquilo, destruir tudo. Tamanha era a situação terrível que aquele homem vivia, possuído por aqueles espíritos que o atormentava e que deixava ele viver aquela situação. Então a Bíblia fala que eu acredito que Jesus não foi ali em vão, como eu estava dizendo. Jesus ali estava de olho naquele homem, ele sabia que tinha alguém ali que precisava ser liberto, precisava de ajuda. E eu quero dizer a você que Jesus, o seu olhar está sobre as pessoas que estão nessa condição, porque a palavra de Deus diz que ele foi ungido para libertar os cativos, os oprimidos pelo inimigo. Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. Ele veio, se manifestou em carne para desfazer as obras do nosso inimigo. Nós sabemos que temos um inimigo, existe o bem e também existe o mal, e este homem estava possuído por espíritos maus que obrigavam ele a viver aquela vida. Não era porque ele queria viver, mas por causa daqueles espíritos ele estava preso em cadeias. E a palavra de Deus diz que Jesus foi ao encontro daquele homem, porque uma pessoa naquela situação, como eu disse, não conseguiria chegar até Jesus, por causa que a situação, aqueles espíritos que habitavam nele não ia deixar ele chegar até Jesus, porque os espíritos sabiam que quando ele tivesse um encontro com aquele homem, tivesse um encontro com Jesus, ele seria liberto. Aqueles espíritos não mais permaneceriam no corpo daquele homem, eles não podiam mais usar aquele homem daquela forma. Então, por isso que eu digo que Jesus não foi ali por uma coincidência, mas os olhos dele estavam sobre aquele homem, dentro daquele cemitério. Talvez as pessoas pensavam que ele estava abandonado, largado, desprezado, talvez sim pela sociedade, mas não pelo olhar de Jesus. E Deus também, Jesus estava olhando para a família daquele homem e vendo o quanto aquela família estava sofrendo por ver o seu ente querido naquela situação. Eu quero te dizer nesta manhã, para que você guarde esta palavra e saiba que o olhar de Deus está sobre a tua vida também, está sobre a sua casa, a sua família, que o olhar de Deus não está disperso da situação que você está vivendo, que eu estou vivendo. A Bíblia diz que o olhar do Senhor está sobre o justo para os abençoar, sobre as pessoas necessitadas, e que ele, no momento certo, ele vai agir como ele agiu na vida daquele homem. Não foi o homem que veio ao encontro de Jesus, foi procurá-lo na cidade aonde Jesus estava, foi Jesus que foi ao encontro daquele homem por causa da situação daquele homem. Ele, de sã consciência,
consciência não sairia daquele cemitério, daquele lugar, daquela situação, mas por causa da misericórdia e bondade de Deus, Jesus foi lá ao encontro dele. E a palavra de Deus diz que quando aqueles espíritos se encontraram com Jesus, a Bíblia diz que foi-lhe ao encontro um homem. Então, os espíritos, quando viram Jesus, eles tiveram que ir em direção a Jesus, eles não suportaram a presença de Jesus. E a palavra de Deus disse que e saindo lá no 2, ele do barco lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. E ele disse assim no verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Não podiam até chegar o Todo-Poderoso, porque quando aquele homem teve um encontro com o Todo-Poderoso, não exatamente foi o homem, mas os espíritos que estavam nele tiveram que se dobrar diante de Jesus, porque no verso 5 dizia, este andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Olha só o que diz a palavra de Deus, ninguém pode resistir ao poder de Deus. Espírito nenhum mal pode resistir ao poder de Deus quando ele se encontra na vida de alguém, e Deus vai ao encontro desta pessoa quando esta pessoa não tem condições de ir ao encontro de Jesus. Jesus vai ao encontro desta pessoa, porque a missão dele na terra foi essa, de vir ao encontro ao perdido, de vir salvar, de vir buscar, de vir libertar aqueles que estão cativos, que estão presos por aguilhões. Não importa a situação, ele tem poder para fazer isso. E a Bíblia diz que quando aqueles espíritos viram Jesus de longe, aquele homem possuído se dobrou e adorou ao Senhor. Então os demônios adoraram, tiveram que adorar e reconhecer que Jesus estava ali para os destruir, para que aquele homem fosse liberto, para que aquele homem alcançasse a libertação, alcançasse de Deus o favor de Deus para a sua vida e para a sua família. E a Bíblia diz que ele correu e adorou, reconheceu o poder de Deus, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E clamando com grande voz, ele disse, o Espírito disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que por Deus que não me atormentes. Olha o que disse aquele espírito para o Senhor Jesus. Eles perceberam que naquele momento que aquele homem teve um encontro com Deus, que Jesus foi até aquele lugar, eles disseram, agora nós não podemos mais ficar no corpo deste homem. Eles pensaram com ele, estamos perdidos agora. Eles perguntaram a Jesus, que nós temos nós contigo? Eu conjuro-te que não me atormentes. Então, aonde Jesus chega, o mal não pode permanecer. Eles ficaram atormentados pela presença de Deus, e nós temos que crer nesta manhã, você que me ouve aí do outro lado, que Deus é maior do que a situação que você está passando aí dentro da tua casa, do teu lar, o que eu estou passando. Todas as situações, Deus é maior. Ele está falando conosco aqui que se Ele se faz presente, o mal não vai permanecer, a enfermidade não vai permanecer, a perturbação não vai permanecer, porque os espíritos que habitavam naquele homem disse que nós temos contigo, porque o Senhor veio nos atormentar, e pelo poder de Deus eles vão ter que ser destruídos, vão sair pelo poder da autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus diz que Jesus então disse para aqueles espíritos que estavam naquele homem, no verso 8, Jesus disse, sai deste homem, espírito imundo, e perguntou-lhe o nome deles, e eles responderam, nós somos legião. Aonde eu falei não havia só um espírito naquele homem, a Bíblia diz que havia uma legião, e a Bíblia narra aqui que essa legião era uma legião grande, E respondeu dizendo, somos legião, porque somos muito. Então, aquele homem estava possesso por muitos demônios, e a Bíblia diz espíritos malignos, e a Bíblia fala que
era mais ou menos 2.000 demônios que habitavam no corpo daquele homem. Por isso ele vivia aquela situação, por isso ele vivia daquela forma dentro de um cemitério, e que ele se cortava, ele se retalhava com pedras, se feria, por causa que aqueles espíritos atormentavam ele. Mas quando ele teve um encontro com esse Jesus maravilhoso, a Bíblia diz que ele foi liberto. E a palavra de Deus diz que ali naquele local onde havia uma manada de porcos ali sendo conduzida por alguns empregados de alguém que era dono daqueles porcos. E a Bíblia diz que então os espíritos que estavam sobre aquele homem rogou a Jesus, dizendo assim, olha no verso 11, ele fala assim, ó, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiam e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus e viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e o temeram. Então não há impossível para Deus, não há loucura, não há problema que Jesus não possa resolver. Parecia insolúvel a condição daquele homem, a situação que aquele homem estava vivendo. Para a sociedade não tinha mais jeito, para a sua família talvez já estavam desanimados, mas quando Jesus entrou na história, quando Jesus foi ao encontro daquele homem, toda a história daquele homem mudou. A Bíblia diz que Jesus permitiu que aqueles espíritos, 2.000 espíritos imundos, saíssem do corpo daquele homem. E Jesus permitiu que eles entrassem naqueles porcos, porque eles pediram, e Jesus permitiu, e a Bíblia diz que eles caíram todos num despenhadeiro, e todos aqueles porcos morreram, e aqueles demônios foram ali destruídos pelo poder, a autoridade de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando aquela região soube daquela situação, todos vieram ali para aquele lugar próximo, vieram para aquela cidade para saber o que havia acontecido, e eles encontraram aquele homem que era um endemoniado, que vivia dentro do sepulcro, dentro do cemitério, dormia no sepulcro. Eles viram ele sentado, a Bíblia diz, ele estava vestido na sua sã consciência, no seu perfeito juízo, e liberto para a glória de Deus. E todos o temeram, todos viram que Jesus era o Filho de Deus, que ele tinha poder para realizar milagres. Muitos creram no Senhor Jesus por causa daquela situação. Então, o que o Espírito de Deus está falando conosco, que não há impossibilidade para Deus. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para Deus, e para aqueles que acreditam nele também. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crer. Se nós cremos, não há impossibilidade. Jesus pode realizar. A palavra não é do homem, a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E este Jesus que operou este milagre na vida deste homem, desse gadareno, é o mesmo que nós servimos, é o mesmo que nós adoramos, aleluia. É o mesmo que se faz presente nesta hora, quando estou ministrando esta palavra, e que tem poder para entrar na tua casa, entrar na minha casa, para realizar a obra que ele veio a fazer através da nossa fé, através de nós clamarmos o nome dele. Se ele está vendo que a pessoa não tem condição de ir até ele, e ele vem, nós devemos chamá-lo para se fazer presente na nossa casa, nas nossas orações, convidar a Jesus para entrar na situação que parece não ter solução. Ele vai entrar, e ele tem poder para resolver, para realizar esta obra maravilhosa. E a Bíblia diz que os que aquilo tinham visto, no verso 16, contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Aqueles empregados que tomavam conta daqueles porcos chamaram os seus senhores, os donos, e todos ficaram apavorados e expulsaram Jesus daquele lugar, porque eles perderam
materialmente houve uma perda material, perderam 2.000 porcos no despenhadeiro, mas para Jesus as coisas espirituais são mais importantes do que as materiais, né? Jesus queria salvar aquele homem, resgatar aquele homem, trazer de volta a vida. A Bíblia diz que Jesus é vida e vida com abundância, então Jesus devolveu a vida para aquele homem. Então ali todos viram que havia um Deus ali, alguém que era poderoso para realizar essa obra. Então a Bíblia diz que eles mandaram Jesus sair daquele lugar porque eles ficaram assustados com aquilo que ele fez, com o milagre. E o 18 dizia, entrando ele no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por você, como teve misericórdia de ti. Olha que coisa maravilhosa. Aquele homem, quando viu que ele ficou em sã consciência, ele voltou à sua realidade, ele ficou liberto por Jesus, ele adorou ao Senhor e disse, deixa eu ir com o Senhor para onde o Senhor vai. Mas a Bíblia diz que Jesus não permitiu. Jesus disse, vai para a tua casa. Jesus fez dele ali um missionário, falou, vai fazer a missão, vai, volta para a sua família. Então ele tinha uma família, volta para a sua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez por você e a misericórdia que ele teve por você. Então aquele homem se tornou missionário, ele voltou para sua casa, ele contou ali o que Jesus fez, e quando a sua família viu aquele que há tantos anos estava sofrendo dentro daquele cemitério, abandonado, desprezado pela sociedade, por todos que ainda que quisessem ajudá-lo, não conseguiam, porque tem situações que só Jesus consegue realizar, só Ele para operar um milagre, para que o nome dele seja glorificado. Então aquela família glorificou o nome do Senhor, e aquele homem se tornou missionário contando aquilo que Deus havia feito por ele. Ele disse, conta, fala o que eu fiz por você e quanto eu tive misericórdia de você. Então é a misericórdia de Deus que alcançou aquele homem. Se Jesus não tivesse ido lá, aquele homem ficaria naquela situação para sempre. Mas Jesus, como eu disse, ele tem um olhar, ele está olhando todas as coisas, ele sabe. A gente acha às vezes que Jesus não sabe, que ele não está vendo, mas ele está vendo, ele está observando, ele sabe a situação que eu passo, que você passa, e se nós confiarmos nele também, essa misericórdia vai se manifestar e nós vamos glorificar o nome dele. E a Bíblia diz que ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos ficaram maravilhados. Então é para a glória de Deus. Aquela situação foi para que o nome do Senhor fosse glorificado, e Jesus vai glorificar o nome dele aí na tua casa, na tua família, aleluia. Ele vai glorificar o nome dele na vida daqueles que você ama, daqueles que você tem clamado e buscado, intercedido por eles. Basta que nós não venhamos desistir, venhamos confiar na palavra que ele está falando conosco, porque ele não mudou. Ele é esse mesmo Jesus da Bíblia, é o mesmo que nós adoramos, que nós estamos na casa dele, que servimos a ele de todo o nosso coração. Então guarde esta palavra, receba a libertação, receba a salvação, receba o milagre na tua casa, na tua família, na vida daqueles que você está clamando. Eu tomo posse, eu creio que você creia também nesta palavra que o Espírito de Deus está falando conosco neste dia. Amém. Deus abençoe a tua vida e guarde você e a tua família debaixo desta graça poderosa, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.